Nosso tema de hoje corresponde às manifestações. Vamos falar sobre as manifestações. Nós temos aqui o Marcílio, do Leão de Judá, o Sadam do Mamute da Pedra, o Tony do Facção Suburbana e eu da Escuderia Triciclomania. Vou passar primeiro para o Marcílio. Tudo bem, Marcílio? Tranquilo. Vamos ouvir sua opinião sobre as manifestações. Bem, queridos da mesa, nós estamos aqui reunidos para falar, não como políticos, mas como cidadãos, como motociclistas, como aqueles que têm vivenciado, até de alguma forma participado em algumas manifestações pró-governo, né? Exercendo o nosso ato coletivo de cidadania, né? Nessas reuniões que são públicas, colocando e expressando o nosso sentimento em relação à situação que o nosso país tem vivenciado, né? Semana passada nós tivemos manifestações pró-governo e pró-democracia, e nós gostaríamos de entender por que o grupo chamado pró-democracia se colocou contra a liberdade de expressão, né? Democracia onde se apoia aborto, democracia que é contra a família, democracia que diz que está a favor, né, de situações que não convêm a uma sociedade organizada, democracia que vem com um grupo que é vendido, infelizmente, né? E eu estava observando essa semana a liderança da torcida organizada de um clube de São Paulo, que esteve envolvido nesse processo, se colocando cada vez mais contra e repudiando a atitude daquele grupo, né? Que trouxe baderna, trouxe destruição e, infelizmente, querendo se mostrar a favor de coisas dignas, né? Infelizmente, só demonstraram aquilo que não convém a uma sociedade que tem organização, que tem família, que exerce seus direitos como cidadãos, né? E durante todo esse processo, nas manifestações que nós temos participado como motociclistas, junto com a população que é favorável ao nosso governo atual, ao governo pró-Bolsonaro, essa população tem sido ordeira e nessas últimas manifestações com milhares e milhares de pessoas não aconteceu nenhuma manifestação de selvageria, de briga, de problema, onde tinham crianças de colo e pessoas até 95 anos usando as cores da bandeira nacional, do nosso pavilhão, seguindo sempre os princípios da ordem para existir um progresso mais adiante. Somos favoráveis às coisas boas que nós temos no nosso país, queremos valorizar aqueles que estão valorizando. E eu me coloco como contra a esse tipo de manifestação que, infelizmente, está sendo moda, né? E eu gostaria de relatar uma coisa, que eu recebi um documento de um amigo dos Estados Unidos, onde esse grupo, que aqui está se manifestando no Brasil, também nos Estados Unidos, em vários outros lugares, o Antifas colocou da seguinte forma: quem vier, nós vamos quebrar. E aí eu tive a grata satisfação, posso dizer assim, que nunca pensei, de dois clubes rivais dos Estados Unidos se unirem pelo país, esquecendo as suas rivalidades, e Hells Angels e Mongols se unindo para lutar contra essas pessoas. A manifestação de um grupo motociclista que tem suas rivalidades, nesse momento eles querem ver o bem da nação. E é isso que nós precisamos colocar. Deixar de lado aquilo que só vai prejudicar a nossa nação e nós colocarmos no nosso âmago, no nosso desejo de um Brasil melhor, um Brasil que vai crescer para os nossos filhos, nossos netos, para que tenhamos um futuro que seja nobre, que não seja indigno da forma que estão colocando. Não queremos um Brasil estilo Venezuela. Essa é a minha palavra. Eu
como eu participei de várias manifestações aqui em Copacabana, a única manifestação que eu participei fora do Rio de Janeiro foi em 1º de janeiro, quando eu estive em Brasília, junto com outros motociclistas, para a posse do presidente. E aquilo ali foi uma coisa muito bonita. A segurança nos fez andar quase 3 quilômetros até chegar lá, passar por várias barreiras, mas valeu a pena. E aí eu vi o grupo de motociclistas que se juntou lá para assistir à posse, e gente vinda de todos os estados, Ceará, do Maranhão, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Nós fomos recepcionar o presidente quando ele chegou na Granja do Torto. Estávamos lá querendo entregar para ele uma camisa que eles fizeram do movimento, chamado Brigada 17, né, quando o PSL era 17 e tal. Fora isso, aqui em Copacabana, eu tenho observado, há detalhes ali que eu gostaria de comentar. Em primeiro lugar, existe uma carência de bons oradores. Você vê uma placa escrita fora STF, aquilo eu fico pensando, a gente não deve atacar a instituição STF. A STF é uma coisa necessária, está na Constituição, tem que funcionar, tem que existir. O que está acontecendo, e o povo tem que agir, o povo tem que pressionar, são, na minha opinião, os senadores. Porque se o ministro do STF está exacerbando, se ele está desviando de função, se ele está num comportamento, está transgredindo, está fazendo coisas fora do que deveria, porque eu sempre escutei que o STF era o guardião da Constituição. Ou seja, quando houvesse uma contenda jurídica e a coisa chegasse no STF, ele ia analisar dentro da Constituição o que era válido ou quem tinha razão. E, no entanto, o que a gente vê é ele legislar, ele determinar, soltar, mandar prender, mandar a Polícia Federal agir. Na verdade, ele é um executivo do judiciário, podemos dizer assim. Então, o cerne da questão é que não adianta você gritar fora STF. Eles estão lá dentro comendo lagosta, não estão nem aí para ouvir o que você está falando lá fora. Eles não estão preocupados, eles saem com o carro blindado deles e vão para as casas deles cheios de segurança. Eles têm segurança em tudo quanto é lugar. Alguns não moram nem no Brasil, tem um que mora em Portugal, parece. Então, isso não adianta. O que adianta é o povo pressionar aqueles que o povo colocou lá, que são os senadores e que têm o poder de analisar e fazer o julgamento do impeachment de um ministro do STF. Então, é por aí que se vai, não é gritando contra o STF. Mesma coisa é você ficar criticando o Congresso. Não adianta. Você tem que pegar aquele deputado do teu partido e ficar mandando e-mails para ele, ficar mandando mensagens para ele, ficar cutucando ele quando se tratar de uma votação importante. Entendeu? É isso que tem que fazer, porque você o colocou lá, você paga o salário dele, você votou nele. Então, você tem que chegar e dizer para ele o que você quer. Não é como o Rodrigo Maia falou, que não é obrigado a carimbar tudo que o povo quer ali no Congresso. Ou seja, o camarada é eleito pelo povo, mas a partir daquele momento ele não tem mais obrigação com o povo. Ele não tem mais que ouvir, ele não tem que atender os anseios daquela população, daquele povo que o elegeu. E para isso, é uma das coisas que a gente tem que destacar aqui, que eu quero destacar, que valoriza o nosso presidente, porque ele não mudou uma vírgula do que ele fez, do que ele falou que ia fazer na campanha. Ele continuou mesmo, com os mesmos objetivos, com os mesmos lemas, com as mesmas palavras de ordem. Essa é a minha opinião com relação. E as manifestações aqui que a gente vê pessoas que vão ali e parece até que está indo um carnaval. Não, aquela coisa tem que ser levada a sério, não pode existir aquela brincadeira, aquela risada toda, aquele negócio todo, aquela festa. É uma festa cívica? Quando toca o hino nacional, as pessoas não param de andar, as pessoas não ficam paradas em respeito, não quer botar a mão no peito, não bota, mas para de andar, para de conversar, para de falar no celular. Isso não é feito, porque falta civismo também. Ok? Tá dando?
Está sem voz, Sadam, por quê? Não, estou esperando o Tony. Tony, pode falar, Tony. Eu vou falar por último. Não, então, essa questão até que o Sartori colocou aí a respeito do deputado, a gente fazer contato com eles e cobrar, isso no Brasil sempre foi uma coisa muito distante. Esses deputados novos agora, que não são contra esse nosso presidente, esses são mais excessivos pelas redes sociais. Mas você mandar e-mail, desculpa até estar discordando do que você falou, Sartori, mas você mandar e-mail para um deputado que você não tem a certeza que ele recebeu, que você manda e-mail, você não tem certeza que ele recebeu ou não. Ele vai te responder como já acontece isso há anos no Brasil. Isso não funciona dessa maneira. Assim, é um país que a gente acredita que poderia ser dessa maneira de dar certo. Mas nessa maneira não vai dar certo. Aí que entra as manifestações que a gente sempre fez. Nós já tivemos até em algumas juntas lá em Copacabana, até com o Marcílio também, né? Então, assim, já tivemos já junto. E esse tipo de manifestação que a direita hoje faz, no caso, já virou, infelizmente, já virou uma mesmice, já não tem mais força no Congresso, isso no meu modo de ver, já não tem mais força no Congresso, que virou uma mesmice, virou uma coisa rotineira, todo domingo ou a cada 15 dias existe uma manifestação que é pró-Bolsonaro, por exemplo. É diferente daquela que nós fizemos, que nós enchemos, por exemplo, Copacabana, a outra que encheu a Presidente Vargas, se a gente falando de Rio de Janeiro, né? Se encheu a Presidente Paulista. Vargas. Então, essa Avenida Paulista, eu não sei o nome daquela praça de Belo Horizonte, a gente juntou todos lá. Então, a Praça do Papa. É a Praça do Papa. Isso, que juntou no Brasil inteiro uma manifestação que era com um intuito, que era o impeachment da Dilma na época. Agora, assim, essas manifestações que nós estamos fazendo, que virou um ciclo, né? Assim, todo domingo tem manifestação em Brasília, uma parte na Paulista. Eu passei, domingo passado, lá em Copacabana, não foi nem esse agora, de ontem, né? Foi domingo retrasado, desculpa. Tinha, assim, 80 pessoas, 100 pessoas. Mas o que está acontecendo, Antônio? Que isso não tem mais força no Congresso. Deixa eu colocar uma coisa para você, em cima do que você falou. O que eu vejo também é muita falta de argúcia, falta de vontade e participação de deputados que se dizem bolsonaristas, aqueles que não o traíram, em fazer... Porque você, através de um deputado federal, você tem acesso ao Congresso, à Câmara dos Deputados, né? O que falta é povo lá dentro. O povo não pode entrar no Congresso, que é a casa do povo. O povo não pode mais adentrar as galerias quando passar. Agora estamos na pandemia, quando passar. Por que o povo não pode adentrar? Por que na época dos outros governos você tinha lá as galerias do Congresso repletas de gente protestando? Então, exatamente. E por que aqueles que são adeptos, que são da direita, que são conservadores, nunca vão ao Congresso fazer força lá dentro? Agora, não vem dizer também que não tem... Peraí, deixa eu concluir. Não vai dizer que não tenha peso, não, porque... Você, eu não estou falando que não tem peso. Peraí, pô, aquele trecho ali em frente ao Congresso, na Praça dos Três Poderes, é muito grande. Para você encher aquilo de gente, de não ver o chão, não consegue tão facilmente. E na manifestação, antes dessa participação desses bandidos agressores aí, nós tínhamos muita gente em Brasília, sim, no domingo. E isso influencia, sim. Pode concluir. Não, então, só para concluir, então, o que eu estava falando com vocês, não é que assim, não tenha força a manifestação. A manifestação tem força, sim. Eu entendo que tem força. Que enche sim, entendeu? Só que lá no Congresso, no caso, e a mídia, essa mídia que todo mundo já conhece, esquerda, elas só fazem, assim, eu vi ontem na manifestação dos antifas, por exemplo, o boneco do Bolsonaro pendurado uma árvore de cabeça para baixo. Aí é uma manifestação democrática. Você pegar
uma imagem do presidente e colocar de cabeça para baixo enforcado. Agora, você colocar um fora STF, um fecha Congresso, que eu também não concordo com isso, não é por aí, não é nada disso, não é, como você falou, não é o STF que a gente tem que estar contra, a gente tem que estar contra os ministros que estão querendo fazer papel de executivo. Então, é exatamente isso que a gente tem que lutar. Mas, como a mídia da esquerda enfraquece muito a nossa manifestação, começa a levantar para outro lado, de antidemocrático, essa força que a gente acha que a manifestação vai fazer dentro do Congresso, o próprio Congresso, que agora o Centrão, assim, há uma expectativa de alguns vir para o lado do Bolsonaro, mas só que assim, os nossos congressistas são muito poucos. Né? O que traíram, todo mundo já sabe, uma grande parte do PSL que traiu, que foram eleitos por causa do Bolsonaro e agora traíram ele, não estão mais do lado dele. E você falou na questão lá da galeria, assim, quem fechou a galeria foi esse Centrão, junto com o Maia, com tudo, que não quer o quê? Não quer que a direita, que é forte hoje no país, que está fortalecendo, entre lá para ficar batendo de frente com eles. Que antes a esquerda entrava lá, na galeria, e não batia de frente com eles, batia a favor deles. Então é fácil você, se você encher um lugar que seja todo mundo a meu favor, do que você encher um lugar que a pessoa é contra você. Então ele preferiu fechar. Então fecha a galeria, não entra mais ninguém lá. Então é muito fácil fazer dessa maneira, porque ele tem a chave na mão. Eles, infelizmente, têm a chave na mão, que acham que são donos daquilo ali. E a manifestação dos antifas, eu estava conversando até com o Sartori hoje, eu vim lá de fora, estava morando na França, no caso, estou morando há pouco tempo de volta no Brasil. Assim, esse tipo de manifestação existe lá já há muito tempo. Eu vivi em Paris, né, num período, existe lá há muito tempo. Então, eles colocam ele num local e não tem essa quebra-quebra generalizada, não existe, que coloca no local fechado. E existe aquele grupo que vai para outro local, que é a mesma coisa que acontece aqui, que está começando a acontecer aqui, que eles infiltram essa galera, que é o Black Blocs, né, que agora são os antifas, né, que sai quebrando tudo, que não funciona. Então, existem dois tipos de manifestações. Tem essa do quebra-quebra, que são os antifas, hoje que estão um novo nome, né, que eu também não acho que nem é essa galera toda que está na rua, assim, estão se aproveitando como a esquerda faz de pegar uma manifestação forte que era contra o racismo, contra essa atitude policial, infiltra lá, coloca lá uma faixa fora Bolsonaro no meio, coloca outra fora esse antifascismo, anti não sei o quê, que não é se colocar a turma dele toda para fazer uma manifestação, não vai dar nem meia dúzia. Agora, ali, isso já está provado, já tem vários casos relatados, que alguns estão ali ganhando dinheiro. Alguns estão sendo pagos para ir ali. E outros são os idiotas úteis, né? A massa de manobra, que sabe que existe, que são manobrados e fazem o que os outros querem, o que os líderes querem. Sadam, como sempre foi. Né? Não vemos a sua palavra ainda, Sadam. Alô? Oi. Você está aí, Sadam? Não, eu estou aqui observando, né, aprendendo. Estou aprendendo um pouquinho com vocês, mas eu queria abordar um aspecto aí que o Tony chegou a falar alguma coisa, mas eu queria chamar a atenção de vocês o comportamento da mídia, né, de uma parte da mídia, em especial a TV Globo. Né? Eu gosto muito de assistir a TV Globo, né? É muito divertido assistir a TV Globo. Chega a ser patético e ridículo assistir, ver o comportamento assim, antiprofissional que a gente vê os profissionais da Globo acabarem tendo que fazer em função de alguma direção que orienta eles a fazer de alguma forma. Eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: a Globo, ela sempre dizia assim, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, foi para a manifestação e gerou aglomerações, né, sem máscara. O Bolsonaro pode dar um passo sem a máscara, que a Globo está tão preocupada. A Globo quer que ele morra. Né? Não pode beber água, você sabe disso, né, Sadam? Não, quer que ele morra entre aspas, né? Quer que ele morra politicamente. Mas, assim, é uma metáfora, mas
Por que eles estão tão preocupados que o Bolsonaro está sem máscara? Deixa o Bolsonaro sem máscara. Se ele pegar a Covid-19, se ele morrer, aí, de repente, muita gente vai ficar feliz, né? Então, eu estou tão preocupado com o presidente que eu fico até emocionado. Aí eles dizem o seguinte, o presidente Bolsonaro foi para a rua para incentivar manifestações antidemocráticas e aglomerações. Então, vamos lá. O Bolsonaro está lá no Palácio. Aí tem lá 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas gritando o nome dele, chamando ele. Ele tem que ir, cara. Ele tem que ir. Não vai ficar lá escondido dentro de casa, dentro do palácio, lá não vai. Mas é engraçado que aí as faixas antidemocráticas me chamou a atenção, umas que diziam assim, abaixo a ditadura do STF. Quer dizer, uma faixa dizendo abaixo a ditadura é antidemocrática. É interessante, né? A que ponto nós chegamos, cara? Então, é impressionante. A gente que tem alguma experiência com meio de comunicação, eu não tenho tanto assim, mas eu gosto, sempre gostei de rádio e tal, a gente fica olhando como as tentativas de manipulação da opinião pública, né? Então, vamos lá. Eu não vi, por exemplo, o noticiário da Globo de ontem no Fantástico, eu não vi, por exemplo, o Fantástico, ninguém recriminar o pessoal que está fazendo uma manifestação vestido de preto, né? Falar que eles estavam se aglomerando. Eu não vi nenhuma crítica, que eles estavam dando sem máscara, que eles estavam se aglomerando, né? E eu faço uma pergunta para vocês que estão nos assistindo, né, para vocês aqui da mesa. Qual o objetivo de fazer a manifestação fora Bolsonaro? Qual o objetivo, por exemplo, da TV Globo de botar um Globo Repórter especial super racista, né, porque tirou todos os apresentadores brancos da apresentação, deixou só os negros? Isso é uma forma de racismo, né? Vamos tirar a Annenberg lá, porque ela é branca, vamos botar a Glória Maria, que é negra. Mas, no fundo, é uma forma de racismo também, né? Mas, Fernando, posso fazer uma pergunta? Mas deixa eu só concluir o raciocínio. Então, o que eu quero dizer? Eles estão se aproveitando de qualquer coisa que aconteça. A moda agora é o racismo. Até um garoto que caiu lá do 9º andar, né? Que aquela patroa lá quer dizer, foi criminosa, até posso dizer assim, de deixar o garoto sozinho dentro de um elevador. E aquilo ali poderia ter acontecido independente da cor do garoto. Não tem nada a ver. Aquilo ali é questão social, não é uma questão de raça, até porque raça só existe uma, que é a raça humana, né? Mas então eles já puxaram para o lado de cá, aproveitando lá o caso do Floyd lá nos Estados Unidos, e aí os caras vão para a rua fazer uma manifestação. Primeiro, contra o presidente da República. Tirar o presidente da República. O que eles querem? Derrubar o presidente da República? Isso aí é democracia? Isso é democrático? Tirar o presidente da República é só nas eleições de 2022, a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, quer dizer, não tem nenhum sentido. Está na cara que aquilo ali é baderna, né? Eu acho que o policiamento tinha que ser muito rigoroso, porque me revolta demais. Eu que minha mulher é comerciante há mais de 35 anos, e eu fico revoltado quando eu vejo os camaradas quebrando vidros, quebrando lojas, invadindo, roubando. Quer dizer, as pessoas às vezes têm um meio de vida ali, um comérciozinho, mesmo que seja um comérciozão, mas é um comércio, é um empresário que está gerando emprego. Então eles entram no comércio, quebram vidros de bancos, e geram prejuízos enormes. Isso é depredação, cara. A polícia tem que ser rigorosa mesmo. Mas se o policial deu um peteleco no manifestante, meu Deus, uma agressão. Quer dizer, é aquele pessoalzinho de esquerda, né, fazendo de tudo para a baderna se instaurar. Eles não querem deixar o Bolsonaro se governar. Porque não deixando o Bolsonaro não governar esse ano, que vem a pandemia, o ano passado foi o primeiro ano de governo, esse ano tem a pandemia, o ano que vem vai ter uma recuperação econômica muito complicada, então eles estão tentando acabar com todas as ferramentas que o governo federal poderia usar para poder governar bem, apesar de ter muitas ações aí interessantes que não são divulgadas, a gente sabe disso. Mas, sobre as manifestações, eu tenho a dizer isso. Eu acho que manifestação a favor do Bolsonaro tem sentido. Por quê? Porque é uma reação ao que a mídia está fazendo de porrar o cara todo dia ir lá na cabeça do cara e pá, ele fez isso, ele fez aquilo, ele piscou o olho, ele botou a mão na máscara, ele não está com máscara, ele fez lá de jet ski, ele falou um palavrão. Tudo que o camarada faz, o pessoal cai de pau em cima dele. Ele já gosta, né? Ele já gosta de alimentar, mas manifestações contra o presidente eleito, manifestações contra um presidente eleito democraticamente e dizerem que as manifestações a favor do presidente eleito democraticamente que são antidemocráticas, os caras botam o nome de antifas, porque é antifascistas, né? Esse antifas vem de antifascistas, por isso que é antifas. Então, eles não se acham fascistas,
fascista é o Bolsonaro. E agora estão querendo acusar o Bolsonaro de discriminação racial. Quer dizer, está lá o cara com uma faixa, a vida do negro tem valor. O que isso tem a ver com a manifestação contra o Bolsonaro? Quer dizer, uma misturada, eles não sabem nem o que eles estão fazendo ali. Eu acho que a polícia tem que reprimir com força. É a minha opinião. Até nessa questão que você colocou... Marcílio estava pedindo a palavra. Fala, Marcílio. Só uma questão, quando o Saddam fala com muita propriedade sobre esse aspecto de raça, só existe uma raça humana, só que no nosso país nós vemos uma coisa. Meu pai, português, de Trás-os-Montes, e era muito bem fácil chamar ele de galego, né? Seu branquelo chechelento, seu japonês, isso e aquilo. Isso não é racismo no Brasil. É apenas uma forma carinhosa de chamar o meu irmão de sangue e falar, aí, negão, beleza? E ele prefere ser chamado de negão do que Gilberto. Entende o que eu estou colocando? Então, nós vivenciamos uma hipocrisia tão grande por essas manifestações que são colocadas, né? E concordo com o Tony, que, de certa forma, está se esvaziando. Tanto é que esse final de semana ficou um grupo com a faixa da Marielle, gritando, fazendo trejeitos, né? Mas existia um grupamento policial muito maior e também em São Paulo, da mesma forma. Já não pagaram lá em São Paulo aqueles torcedores para fazer o que fizeram anteriormente, né? Que estavam apoiando o Alexandre Frota e o Dória. Então, infelizmente, esse tipo de manifestação não é saudável nunca. Tônia. Mas por que não se reúne para manifestar e fala assim, seremos o maior país do mundo? Vamos fazer de tudo para poder ser o melhor do mundo. Nós temos campos vastos para a colheita, nós temos petróleo, nós temos minerais, nós temos o minério, temos tudo, temos um povo água e que nunca pensou tanto em falar o quê? Precisamos trabalhar. Tônia. Ô, Saddam, o que você colocou... Desculpa, Marcelo, já terminou, Marcelo? Sim, positivo. Então, o que o Saddam colocou no finalzinho, Saddam, que eu queria até chamar a atenção, foi até que eu, na minha fala também mencionei, foi a respeito de cartazes, como você falou, né, do garoto que caiu do 9º andar, disso tudo, no meio da manifestação. É exatamente o contrário, entendeu? É uma manifestação contra o racismo, contra essas atitudes que houve, como a senhora lá em Niterói, São Gonçalo, não, Fortaleza, desculpa, Fortaleza. Que deixou o garoto sozinho. Assim, a manifestação era sobre essas atitudes antirracistas que o PT, que não tem força para colocar mais ninguém na rua, não tem nem dinheiro para o tal do pão com mortadela, não tem mais a mortadela, acabou, não tem mais pão, não tem mais mortadela, não tem mais nada. Então, não tem mais força, se aproveita desse tipo de manifestação para colocar, onde eu mencionei, se minha fala eu falei sobre isso, para colocar uma faixa lá no meio, fora Bolsonaro, esse Bozo, não sei o quê. Eles colocam uma faixa no meio da manifestação que não é deles. Estão se apropriando de uma manifestação que não foi eles que organizaram, não foi eles que convocaram, não foi nada. Isso é a mesma coisa que pegar um exemplo sobre essas manifestações que está acontecendo nos Estados Unidos, né, sobre aquele rapaz que foi morto pelo policial, e alguém ir lá no meio e colocar fora Trump. Né? Então, é a mesma coisa que colocar ali. Eles estão se apropriando de uma coisa que não é deles. Essa é a minha opinião sobre essa parte da manifestação. Por falar nos Estados Unidos, vocês devem também ter visto alguns vídeos nas redes sociais, lá dos Estados Unidos, comerciantes do Texas, aquela manifestação comerciante com uma bela loja, com uma bela vidraça, que eles começaram a se aproximar, o comerciante saiu lá de dentro com uma bela de uma espingarda, um belo... não, quatro, né? Um belo de um rifle. Um fuzil, logo depois saiu um revólver. Democracia, depois, não é democracia? Logo depois saiu outro funcionário com outro rifle, ficaram parados. E agora, deixa eu puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado aqui, era uma loja de italiano, tá? Tá bom. Então, nós estamos nos aproximando do final, mas o que deve ficar registrado aqui é que nós
estamos vendo um plano feito em etapas. As etapas estão cada vez mais agressivas. Então, nós tivemos primeiro o Congresso foi atacado nas redes sociais pela população, pelos partidários do presidente. Aí se partiu para o STF começou a judicializar, a legislar, a fazer o que nós estamos vendo aí acontecer. As televisões não pararam em momento nenhum. Veio a pandemia, usaram isso para tentar mais ainda. E agora, isso tudo, uma das etapas do plano é agora essa baderna nas ruas. Isso aí é uma coisa orquestrada. Na minha opinião, tudo isso estava programado quando o nosso amigo disse: nós não vamos ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder. Vocês sabem de quem eu estou falando. Eu gostaria de rodar agora para as considerações finais de vocês. Bom, eu queria já me despedir pedindo para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que curtam a nossa página no Facebook, né, que acompanhem o nosso canal no YouTube, curtam aí, se inscrevam no nosso canal. Você que está vendo pelo Facebook, nós gostaríamos que você compartilhasse com seus amigos, seus grupos também esse vídeo, né? E que vocês visitassem a nossa página, www.motoaliança.org, aliança sem cedilha, tá? www.motoaliança.org. Entrem lá e vejam a nossa proposta, vejam quem é a Moto Aliança, quais são os nossos objetivos, né? Nós somos motociclistas que querem participar da vida política como cidadãos também. Nós queremos mostrar para você, motociclista em especial, que está nos assistindo, ou você que não é motociclista, que o motociclista é um cidadão também. Não é aquele alienado que não pode falar de política nunca, né? Então, até a próxima, se Deus quiser. Marcílio. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de nós estarmos juntos mais uma vez e poder colocar que, como cidadão, como motociclista, como ser humano, nós desejamos o melhor para o Brasil. E nós precisamos fazer a nossa parte. Se cada um se colocar a ajudar ao seu próximo, ao seu ente querido, a cada um na sua família e no seu próprio motoclube, eu estou colocando aqui como motociclista que frequenta um motoclube, nós precisamos mudar essa situação. E conforme o Sadam acabou de falar, nós precisamos fazer a diferença. E fazer a diferença com atos práticos, se manifestando e dando a nossa opinião. Isso é muito importante. Um abraço, até a próxima. A minha palavra final aí é obrigado pelo convite dessa primeira sala que estou participando aqui. E o que eu posso passar para todos, só assim, acrescentar mais alguma coisa que os dois falaram, o Sadam e o Marcílio foram bem felizes na fala. Vai ser difícil até falar alguma coisa depois, porque vocês já somaram com tudo, mas a única coisa que eu tenho que fechar isso aí é a união, entendeu? Se a gente realmente botar de lado alguns aspectos pessoais, até como o Marcílio falou sobre o grupo lá dos Estados Unidos, 2 motoclubes que são adversários e se uniram em prol do país, da política, do país, o que for. Então, com a união, a gente vai conseguir alguma coisa. Agora, se continuar com essa máxima de nós e eles, a gente não vai conseguir nada. Uma boa noite. Segue a gente lá no Moto Aliança. Um abraço para todos aí. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer que eu tenho sentido muito, no meio motociclista, eu tenho sentido muito apoio ao atual presidente. Inclusive, todo mundo lembra que ele é motociclista. Tem moto, anda de moto, etc. Então, nosso meio motociclista está muito apoiando muito o atual presidente. Talvez eu sinta por quê. Nós não podemos imaginar o motociclismo num país onde você não tem a liberdade, não tem o direito de ir e vir, de ter a moto que você quer, do tipo que você quer, aquele que você pode comprar, entendeu? Você se sente motivado a progredir na vida, a crescer, a produzir, a criar bens, criar riqueza para poder ter a moto que você deseja. Então, minha gente, até a próxima. Fiquem com Deus.